Seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Nesse vídeo vamos resolver juntos uma questão de 3 exercícios de raciocínio lógico, começando com esse primeiro exercício aqui, ó. 5 caramelos estavam correndo atrás de uma moto. Que horas são? Pessoal, chega até a ser irônica aí, mas tem um raciocínio lógico atrás disso aqui e é muito cobrado em concurso público. Você saberia responder essa questão aqui, ó? Se sim, comenta aí embaixo para mim nos comentários. Se seria a alternativa A, B, C ou D. E coloca também qual que é o raciocínio que você pensou aí, tá ok? Eu quero saber se você pensou de uma maneira diferente antes de ver essa resolução desse vídeo. Já deixa o seu like aí embaixo no vídeo, que eu vou saber que você está gostando desse conteúdo aqui e vou continuar trazendo, tá beleza? E se você é novo no canal, já se inscreva aí embaixo, ó, gratuito, você não paga nada por isso. Eu trago vídeo aqui todo santo dia de matemática básica, raciocínio lógico e muita questão de concurso público. Isso feito justamente para te ajudar, tá beleza? E também estou deixando aí embaixo, para te ajudar também, uma apostila de matemática básica. Primeiro link da descrição aí, ó, já baixa lá a apostila. Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? 5 caramelos estavam correndo atrás de uma moto. Como que a gente vai pensar aí para achar essa nossa resposta? Pessoal, eu pensei da seguinte maneira, né? Tá perguntando horas. Então, ó, eu pensei no nosso relógio. O nosso relógio, pessoal, ó, pode ser aí o nosso relógio de ponteiros, tá beleza? De 12 horas. Ou pode ser o nosso relógio analógico aí, ó, que tem o formato, ó, 00.00, que seria 24 horas. Aí eu pensei o seguinte, pessoal, ó, sem enrolação nem nada, ó. 5 caramelos atrás de uma moto. Então, ó, tem o valor aqui, ó, 5 e o nosso valor 1 aqui, beleza? Para a gente achar esse nosso raciocínio, eu pensei da seguinte maneira, ó. Já que está relacionado a horas, poderia ser o seguinte, ó, 5 para 1 hora, ou poderia ser 1 para 5, certo? Ó, eu posso dizer 5 cachorros, 5 caramelos para uma moto, ou uma moto para os 5 caramelos. E nisso, pessoal, ó, se eu avaliar, por exemplo, 5 para uma moto, eu teria duas possibilidades. A primeira delas é dizer aí, ó, 5 para 1, a partir do formato de 24 horas, certo? 5 para 1 hora. Ou a partir do nosso formato de 24 horas, pessoal, ó, seria o seguinte, ó, 00.55. 5 minutos para 1 hora. E aqui, pessoal, ó, 1 para 5 poderia dizer o seguinte, ó, poderia ser no nosso formato aí, ó, de 0 horas, 4h59, ou no nosso formato aí, ó, de 24 horas, 16h59. Pessoal, dessas 4 possibilidades aqui, ó, tem que ter uma resposta nas nossas alternativas. E a única resposta que aparece nas nossas alternativas aqui, pessoal, ó, meio-dia e 55 não é, 00:55 também não aparece. Opa, 16h59 aparece aqui, ó, certo? Então essa seria a nossa resposta desse primeiro exercício aqui, ó. Letra C, 16h59, tá ok? Então, pessoal, vamos combinar aí, ó. Sempre tem que resolver antes de ver a resolução. Então essa é a nossa primeira resposta desse exercício aqui, ó. Letra C. Já comenta aí embaixo, ó, se você acertou ou errou, para saber lá no final qual que vai ser a sua pontuação, tá beleza? Assim vai auxiliar no seu ensino aí, né? Sempre você vai poder verificar quantas você errou, quantas você acertou. Então vamos, pessoal, aqui, ó, para a próxima questão. Qual a negação da frase nenhuma galinha voa? Qual que seria aqui, ó? Pelo menos uma galinha voa? Alguns animais que voam são galinhas? Todas as galinhas voam ou todos os animais que voam são galinhas? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários, tá ok? Se você acertar aí, eu vou curtir seu comentário. Pessoal, ó, como que a gente negaria aqui a nossa frase, ó, nenhuma galinha voa? Se você vai aí na internet, pessoal, você vai ver diversos conteúdos aí de concurso que utilizam tabelas verdades, pessoal. As tabelas verdades aí seria, por exemplo, a gente ter aqui, ó, todas as nossas possibilidades de negar uma frase. Ela varia, pessoal, ó, se eu tenho a preposição e, se eu tenho a preposição ou, se ou tem a preposição aqui, ó, se então, mesmo se, certo? Mesmo se. Tem uma tabela, pessoal, que diz aí, ó, se a alternativa vai ser falsa ou verdadeira, ó, com base nesses critérios de preposição. Mas eu vou te explicar aqui uma maneira muito mais simples, pessoal. Muito mais facilitada para você resolver essa questão aqui, ó. E o segredo, pessoal, dessa questão está no seguinte.
para a gente negar essa afirmação, nosso segredo, ó, tá aqui, ó, em nenhuma. A gente tem que negar a palavra nenhuma, pessoal, ó. A gente nega aqui a palavra nenhuma e mantém aqui, ó, galinha voa, certo? Galinha voa, então vai ter que ter, ó, na nossa alternativa aí, certo? Galinha voa. Então, pessoal, para a gente pensar aqui de uma maneira lógica, como negar esse nenhuma, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem um grupo de animais, ó, que voam, certo? Animais que voam. E a galinha, pessoal, ó, nenhuma galinha voa, que seria a afirmação aqui, nenhuma galinha voa, tá no grupo distante aqui, ó, certo? Ó, galinha não voa, certo? Não voa. Tá no grupo distante. E como que a gente vai, pessoal, negar essa afirmação de que nenhuma galinha voa? Se eu tenho um grupo, pessoal, olha só, vê aí se você vai entender junto comigo. Se eu tenho um outro grupo que pelo menos uma galinha, pessoal, pelo menos uma galinha voa, já é uma negação de nenhuma galinha voa, certo? Você concorda comigo? Então, ó, para eu negar que nenhuma galinha voa, se eu tiver aqui, ó, pelo menos uma galinha no nosso grupo aqui, ó, que voam, já é uma negação dessa afirmação. Então, ó, pessoal, ó, se a gente vir aqui, ó, todos os animais que voam são galinhas? Não, isso não faz nem sentido. Todas as galinhas voam? Não, não necessariamente, certo? Uma ou mais galinha voam. Alguns animais que voam são galinhas? Não, não é isso a nossa negação aqui, certo? Então, pessoal, ó, pelo menos uma galinha voa. Ou poderia estar escrito da seguinte maneira, ó, alguma galinha voa. Seria a mesma coisa, certo? Então, ó, essa é a nossa resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, ó. Pelo menos uma galinha voa. Gabarito letra A. E aí, você acertou? Errou essa questão? Achou difícil? Fácil? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Se tênis é 5, sandália é 6, chinelo é 7, então bota é 2, 3, 4 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Bom, pessoal, aqui, ó, a gente verifica, ó, que são todos utensílios para se utilizar no pé, mas isso não vai ser a resolução da nossa questão, porque não está pedindo aqui a o próximo objeto aqui, né? Tá pedindo um número correspondente a cada objeto. E tem diversas maneiras que a gente pode tentar aí tá pensando, por exemplo, a partir do número de letras, que é a mais famosa, pessoal. A partir do número de letras seria o método mais famoso para a gente tentar relacionar aqui esses 5, ó, com o nosso objeto aqui, ó. Poderia ser também a partir do número de consoantes, pessoal, ó. Consoantes. Ou a partir do número de vogais, pessoal, que seria aí o nosso A, E, I, O, U. E o método que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, foi o seguinte, ó. Primeiro eu comecei avaliando o número de letras e eu vi aqui, ó, que até em algumas sequências aqui até que seguem um determinado padrão, mas elas não se respeitam, elas não se seguem para todas, ó. Tênis, pessoal, a gente tem 5 letras. Considerando com repetição, pessoal, independentemente se aparece uma ou duas vezes a mesma letra na palavra. Aqui, ó, sandália, pessoal, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. 8 letras. Aqui em chinelo, ó, a gente verifica, ó, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E o que eu percebi aqui, pessoal, ó, até segue um padrão no caso de tênis e chinelo, ó. O número de letras corresponde aqui a esse número aqui, ó. Só que no caso de sandália, pessoal, não segue esse padrão, ó. Sandália, ó, tem 8 letras. E aqui, ó, é um 6. Mas o que eu percebi, pessoal? Eu percebi o seguinte, ó. Tênis e chinelo não tem nenhuma letra que se repete. Por exemplo, ó, chinelo, ó, o C não se repete, o H também não se repete, o I não se repete, assim por diante. Aqui no tênis é a mesma coisa, ó, o T, o E, o N, o I e o S só aparecem uma vez na palavra. E no caso de sandália, pessoal, eu percebi que tem palavras que se repetem, principalmente o A, ó. Então, ó, se a gente for tentar considerar aqui, ó, o número de letras sem repetição, desconsiderando aquelas palavras que se repetem, a gente teria o seguinte, ó. O S seria a nossa primeira letra, o A seria a segunda letra, o N a terceira, o D a quarta, o A se repete aqui, ó, então, ó, vou pular. O L seria a nossa quinta letra,
o I seria a nossa sexta letra e o A se repete de novo aqui, pessoal. Então, ó, eu verifico, ó, que sem repetição, sandália tem 6 letras, pessoal, ó. S barra R, sem repetição. Então, ó, a gente conclui que esse número está relacionado ao número de letras do objeto aqui, ó, se é tênis, sandália ou chinelo, considerando todas as letras sem repetição. Então, para a gente achar a nossa resposta aqui, ó, qual número estaria relacionado à bota, a gente simplesmente tem que contar a quantidade de letras que não se repetem. No caso de bota, pessoal, a gente teria o seguinte, ó. O B seria a nossa primeira letra, o O seria a segunda letra, o T seria a nossa terceira letra e o A a quarta letra. Então, a gente tem 4 letras que não se repetem aqui em bota, pessoal. E a nossa alternativa aqui, ó, só pode ser então a letra C, C4. Essa é a nossa resposta dessa questão de raciocínio lógico. E aí, você achou fácil, difícil? Acertou ou errou essa questão aqui? Coloca aí embaixo para mim nos comentários que eu vou estar verificando aí. Se 5 é 5, 6 é 4, 7 é 4, então 8 é 8, 6, 5 ou 4? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários. Pessoal, para resolver essa questão aqui eu pensei em diversas maneiras, né? Como, por exemplo, o número de letras aí, ó, da palavra, que é o mais comum. A gente resolve 99% das questões a partir desse número de letras. Pode ser também, ó, número de vogais, ó, ainda relacionado aí à quantidade numérica, ou o número de consoantes, pessoal, ó, que são as demais letras do alfabeto sem ser as vogais. Então, essas duas maneiras aqui são as mais primordiais aí para a gente tentar achar a nossa resposta. E o que eu pensei aqui, pessoal? Primeiro eu pensei para esse número de letras, ó. Se a gente verifica o número de letras, a gente verifica o seguinte, ó. 5, ó, tem 5 letras, certo? 5 letras. 4, pessoal, tem 1, 2, 3, 6 letras. 6 letras, pessoal. 4 aqui, ó, tem 6 letras. Aqui embaixo, 4 de novo, tem 6 letras. Então, ó, o que eu pensei, pessoal, seria esse número aqui estar relacionado ao número de letras, ó. Mas a gente vê que não está, por quê? Aqui, ó, quebra a sequência, ó. Esse 7 não é 6, pessoal. Aqui, ó, 5 é 5, beleza, 5 letras. 6 é 6, 6 letras, beleza. Mas aqui, ó, 7 não é 6, pessoal. Então, por isso não está relacionado a esse número de letras aqui, ó, em si. E o que eu pensei aqui, pessoal, o número de vogais também não estaria relacionado, o número de consoantes também não, mas dá para você tentar encontrar algum padrão aí, vou deixar como desafio para você. Mas o que eu pensei aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. Se eu escrevo esse número aqui em extenso, ficaria da seguinte maneira, ó. Eu teria um 5, certo? Aqui eu teria um 6. Aqui eu teria um 7. E o que eu pensei, pessoal? O meu 5, olha, escrito na forma extensa, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. O meu 6, pessoal, escrito na forma extensa, ó, tem 1, 2, 3, 4 letras. E o meu 7, pessoal, ó, também tem 4 letras. E se a gente verifica isso aqui, ó, no nosso enunciado, ó, 5 é 5, 6 é 4 e 7 é 4, tá fazendo sentido, certo? Porque tá relacionando o número de letras do número escrito aqui, ó, na forma extensa, certo, pessoal? Então, ó, para a gente encontrar a nossa resposta aqui, ó, 8 é, a gente basicamente precisa escrever o 8 na forma extensa, certo? Ó, 8 na forma extensa, e a gente verifica que 8, ó, tem 1, 2, 3, 4 letras, pessoal. Então, o 8 também é 4 aqui, ó. O 8 também é o nosso 4. E se a gente verificar as nossas alternativas, pessoal, ó. Alternativa A, 8 é 8? Não, porque está relacionado ao número de letras, pessoal. 8 em extenso tem 4 letras. Então, ó, não é 6, não é 5, só pode ser o nosso 4, pessoal. Então, ó, a alternativa correta aqui, ó, letra D. Gabarito letra D, pessoal. Se a Aline entrou 5 vezes, quantas vezes ela saiu? 4, 5, 6 ou nenhuma? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim,
Coloque aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo, se seria a alternativa A, B, C ou D. Pessoal, essa questão aqui de raciocínio lógico, embora ela seja considerada fácil, muitas pessoas simplesmente vêm aqui, ó, e colocam a alternativa B, 5. Mas isso está errado, eu vou explicar por que estaria errado. Pessoal, se ela entrou 5 vezes, ó, vamos escrever aqui, ó. A primeira vez que ela entrou, aqui, ó, ela entrou pela primeira vez. Para ela entrar pela segunda vez, ó, pessoal, aqui embaixo, ó, pela segunda vez para ela entrar, ela teve que sair uma vez, certo? Então, ó, ela saiu uma vez para entrar essa segunda vez. E para ela entrar para a terceira vez, pessoal, ó, terceira vez aqui embaixo, ela também teve que sair. Então, ela saiu pela uma segunda vez, certo? Então, ó, saiu pela uma segunda vez. E para ela entrar de novo pela quarta vez, penúltima vez aí, ela entrou aqui, mas antes dela entrar, ela também teve que sair. Então, ela saiu pela terceira vez. E para ela entrar aqui de novo, pessoal, pela quinta vez, que é a quinta e última vez, ela teve que sair por uma quarta vez, certo? Então, ó, para ela entrar essas 5 vezes, ela teve que sair 4 vezes, pessoal. Aqui não está dizendo que ela entrou e saiu. Ela só está falando que ela entrou 5 vezes. Então, para ela entrar essas 5 vezes, obrigatoriamente ela tem que sair 4 vezes. Agora, se ela entrou e saiu, aqui devia estar explícito, aí a gente poderia considerar que ela saiu depois de ter entrado essas 5 vezes. Mas no caso, está dizendo que ela entrou 5 vezes. Então, para ela entrar 5 vezes, obrigatoriamente, ela tem que sair, ó, 4 vezes, pessoal. 1, 2, 3, 4 vezes, então seria a alternativa A aqui, ó. Gabarito letra A, 4 vezes. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Embora seja considerada aí de nível médio para fácil, muitas pessoas erraram. Tô curioso em saber se você acertou ou não, então coloca aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, quero que você comente aí de qual região aí do Brasil ou fora do Brasil, se você estiver assistindo esse vídeo aqui fora do Brasil, em qual região você mora aí. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou estar verificando. Eu sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, pessoal. Comenta aí embaixo se você conhece ou não. Pessoal, compartilha esse vídeo aqui com um amigo, com um colega, manda para todo mundo dos seus grupos aí, principalmente da família, para saber se eles vão acertar ou errar essa questão aqui, tá joia? E é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.